E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o João. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre erro topológico, tá bom? Basicamente, o erro topológico, né, é uma incongruência, um erro de consistência teu dado, né, cartográfico vetorial em relação ao mundo real, né? Por exemplo, né, um exemplo prático disso, né, um lote, a gente não pode representar isso, né, em vetorização, né, na cartografia, ele sobreposto, né? Imagina dois lotes no mundo real, eles não ficam sobrepostos, né? Então, logicamente, também não pode estar sobreposto quando fazemos a nossa vetorização, nossa análise, né? E aqui, a gente tem algumas regrinhas, né? Nas geometrias que a gente usa, ponto, polígono e linha, para seguir essas regras básicas em relação ao mundo real, né? Como eu disse para vocês, superposição, né? De lotes, por exemplo, né? Algum tipo de vazio dentro de uma feição, né? Um exemplo é o próprio lote, né? Se o lote é um quadrado, digamos assim, um retângulo, eu não posso que ele tenha um vazio no meio, né? Faltando dado ali dentro, né? Faltando alguma coisa, como aqui representado. Também, eles precisam bater, né? Tem que ser compatíveis, né? Se eu estou trabalhando no lote, a quadra tem que ser compatível ao lote, né? Não pode ser maior ou menor, tem que bater o dado, né? Esse é um exemplo também de um topológico existente. Também os pontos, quando a gente trabalha, geralmente quando a gente faz linha de transmissão ou pós de luz mesmo, né? A gente usa o ponto para representar ele, a gente acaba sem querer colocando um ponto a mais no mesmo local, né? No mesmo lugar. E isso acaba criando também um erro topológico pelo fato de não existir no mundo real dois postes exatamente no mesmo lugar, né? Então isso não existe. Então tem que tomar cuidado também, né? E também quando a gente trabalha com rolamento, né, ou com algum curso de água, né, representado por linhas, ele não pode parar no meio, né? Ele é contínuo, né? Tipo, a rua não para no meio, então ela não pode ser cortada no meio. Então também tem que tomar cuidado quando a gente está produzindo esses dados, tudo bem? Além do fato, também não pode ser sobreposto às linhas, beleza? Bom, pessoal, mas como a gente consegue, né, arrumar esses erros topológicos que acabam ocorrendo, né, no nosso trabalho? Aqui eu peguei um exemplo prático, eu criei os lotes, né, dessa regiãozinha aqui, da região de Curitiba. Só 6, só pra gente apresentar mesmo, né, os erros clássicos de poligonal que pode acontecer, tudo bem? Logo de cara a gente enxerga dois, né, que é muito nítido pra gente, que é essa proposição aqui, né, e esse erro de geometria, né, de inválida, que ocorre também, né, que vocês verem quando eu ligo na edição aqui da minha camada, e ligo no meu vértice, né, na ferramenta de vértice, eu consigo observar que tem um vértice a mais aqui, né, o polígono fechado, mas com o vértice sobrepondo ele mesmo, né, isso tá errado. Mas, dependendo do tamanho do projeto, é muito difícil a gente ficar isso no olho ou nu, né, aqui tá fácil porque é um projeto pequeno, mas para um projeto muito maior, imagina, né, toda essa região aqui com as quadras, né, com os lotes feitos, com as quadras feitas, né, as casas restituídas também, enfim, imagina o tamanho de dado, né, o tamanho de informação que a gente tem aqui dentro, né, mas a gente precisa mais erros topológicos, né. Então, que maneira a gente faz isso, né? A gente usa uma ferramenta que o próprio QGIS nos oferece, que se chama aqui painel verificador de topologia. Para ativar ele, né, se não estiver aparecendo para você, que esse aqui é o símbolo dele, você tem que vir aqui no terminal de complementos de plugin, né, abrir ele e verificador de topologia e ligar ele, né. Ele é um complemento inerente já, né, dentro do QGIS, então ele já vem junto, então não se preocupar em ter caçando ele não. Inclusive você não pode nem desinstalar ele já vem junto. A diferença é que você tem só que deixar ele ligado ou desligado, tudo bem? Agora tá ligado, né? Eu vou clicar nele, ele vai abrir, né, essa caixinha aqui pra gente, você pode mexer essa caixinha pro lado se você quiser. E eu vou começar a criar regras para poder verificar a topologia para mim. Então eu vou vir nessa ferramentazinha aqui, né? E começar as regras. No caso, minha camada de topologia, eu tô trabalhando aqui, né? Não deu nome genérico para ela, né? Mas eu trabalhando com outro nome da tua camada, né? Tem que ser referente à tua camada que você tá trabalhando. No caso, eu quero que não sobreponha, né? Eu quero que, por exemplo, para mim as coisas que não devem sobrepor. E quando eu faço isso, ele quer dizer dele mesmo, né? Então ele tá vendo as feições que a própria camada tem para ver se as feições estão sobrepondo ou não. Clico nesse maisinho e a vai ficar aqui salvo. Eu também quero verificar essa questão da geometria, né? Se de fato está fazendo um polígono perfeito, se ele não está tendo um vértice a mais ou menos. Então, não deve ter geometrias inválidas. Eu seleciono isso aqui e dou mais. Também quero saber se isso é lacunas, né? Por exemplo, quando a gente fala de loteamento, né, no mundo real, a gente não tem uma barriga, né? A gente não quer ser uma barriga dentro do loteamento, né? Geralmente sempre perfeito, né? Tipo, ele é paralelo, ele é rente,
colado ao lote do lado, né? E é o caso, eu quero analisar isso. Então eu não quero que tenha essas lacunas que a gente chama, né? Então deve ter lacunas. Também vou colocar aqui como regra. Deram ok. E aqui, se eu apertar nisso aqui, ele vai analisar a partir da camada que eu tô apresentando aqui para ele, né? De tela que eu tô apresentando aqui para ele. Mas eu quero que ele faça de tudo, né? E aqui, viu? Ele já me deu os locais que tem erro topológico. Esse vermelho forte significa que tem algum tipo de erro aqui, né? Então aqui, ó, um de lacuna, 2 de geometria inválida e um de sobreposição. Muito bem. A gente tem duas maneiras, assim, geralmente para arrumar isso, né? A primeira, que eu sempre gosto de fazer, trabalhos pequenos assim, né? Que é mais fácil, é vir corrigir geometrias, que fica dentro da caixa de ferramentas, né, de processamento, e pedir para gerar. Eu vou criar uma temporária só pra gente ver como vai ficar. Não precisa fazer muita coisa não, seleciona só a que eu quero, né, a camada que eu quero, e faço ela gerar. Vou desligar de baixo, pra gente ver um pouquinho. Eu aqui, nesse show erros aqui, eu também desligo esse vermelho forte que aparece, né. Se eu prestar atenção, vou desligar aqui primeiro essa camada, que eu tô usando outra, né. Aquele erro de topologia já sumiu, ó. Ele já não tem aqui dentro, já sumiu. Aqui um erro se manteve, né. Deixa eu ver outro erro que pode ter acontecido aqui. Ó, ainda deu erro de lacuna, ainda está aqui. Eu já sabia, obviamente, que tinha uma lacuna que eu criei, né? Mas o erro de lacuna está aqui. Então ele não foi bem correto de arrumar. Mas ele arrumou pra mim sobreposição, né? Ó. Vou dizer aqui, essa aqui de baixo, ó. Não tem mais sobreposição, né? Ele já tá certinho do jeito que tem que estar. Ele não tem mais sobreposição entre os dados. Aqui ele tá selecionando de baixo, acredito, creio eu, né? Então ele já tá mais correto, ó. Eu seleciono só ele tá certinho. Se ele está certinho, então tá correto. Mas, pra vocês verem, os outros erros não foram arrumados, né? Então isso é um problema. Então, geralmente, essa ferramenta, ela tem o ônus e bônus, né? Às vezes ela arruma o que você precisa, mas falha em outras coisas, né? Tipo, isso aqui ele devia ter arrumado, mas ele não arrumou. Então, o trabalho mesmo é fazer a mão, né? Então eu vou até tirar esse aqui que eu não vou usar, que eu gerei. Vou usar o original que eu estava usando. E vamos ver só a mão, para deixar o dado correto, tudo bem? Vou aqui em liga edição e venho aqui na ferramenta de vértice, né? E eu vou tirar os vértices que eu não preciso, né? Por exemplo aqui, ó, tirei um vértice, até voltar de novo, ó, tem um vértice aqui criado, vou eliminar ele, né? Só apertando delete mesmo, seleciona ele, né? Clica nele, clica delete para poder tirar ele. E daí, quando você vê um X verde, quer dizer que tem dois vértices sobrepostos, né? E não pode ter. Tem que ser um vértice único, né? Ele não pode estar um por cima do outro. Então eu vou tirar o que tá por cima, viu? E sumiu agora aquele X verde. Aqui também eu vou tirar esse vértice do canto, né? Ó, eu já resolvi o topológico também. Aqui eu vou deixar ele rente, né? Junto ao outro lote, né? Seguindo a mesma linha. Então já resolveu outro problema. E como eu tô fazendo isso, né? Sempre usando a ferramenta de aderência, né? Aproveitando que é ela, né? A ferramenta do vértice. E sempre usando isso aqui, né? Evitar sobreposição, nesse caso, para aquele vídeo de sobreposição, porque ele encaixe certinho no lugar que eu quero, né? Aqui eu não fiz, mas por sorte ele fez correto, né? Para evitar sobreposição. Que ele já pegou pela linha da aderência, então ele já colocou de maneira correta, né? E aqui eu também vou arrumar essas lacunas. Essa lacuna que foi criada. Ó. Clica. E ele não deixa que o vértice sobreponha o outro, né? As feições ficam sobrepostas, elas ficam certinhas. Muito bem. Salvei. E agora eu vou rodar de novo, né? Com as mesmas regras que estão aqui para ver se ainda sobrou alguma coisa para arrumar. Ó. E agora deu vazio, beleza? Então assim, essa é uma maneira de fazer. E acho que é a maneira mais prática, né? Você tem que tomar cuidado quando você trabalha com muito dado, né? Para não, infelizmente, gerar mais erros ainda topológicos. E você vai vetorizando e acaba não tendo esse cuidado. Que ele chega no final do projeto, você vai fazer essa análise, né? Aqui pelo painel verificador de topologia, e aparece 1000 erros, 2000 erros, e você não vai ter tempo de arrumar isso, né? Talvez. Então é bom você fazer com cuidado, de maneira mais calma,
pra garantir que no final você não tenha muito erro, né? E a cada fazer uma quadra já gerar, né, o painel, já arrumar o que tem que arrumar pra fazer um ritmo bom, né? Pra você não sofrer. Tudo bem? E é isso. A aula de hoje e até a próxima.